Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Clappercast e hoje trazendo para vocês duas dicas super alternativas aí de filmes. Talvez você não tenha ouvido falar deles ainda, mas que valem super a pena. Foram grandes estreias entre a semana passada e essa semana, então vem com a gente para acompanhar um pouquinho mais. Olá, sejam bem-vindos aqui ao 9º episódio da Clappercast e hoje realmente trazendo aí duas dicas mais alternativas, mais desconhecidas, mas são dois filmes excelentes, tenho certeza que talvez algum deles aí te chame a atenção. Eu tô falando da nova estreia da Apple TV Plus, Cha-Cha Real Smooth, O Próximo Passo, e também da nova estreia da MUBI, Pleasure. Inclusive, coincidência, né? Dois filmes que foram grandes sucessos no Festival de Sundance. Pra quem não conhece, é um grande festival de cinema independente, tá certo? Mas enfim, vai ser uma discussão bem bacana. Se você ainda não nos conhece, bom, prazer, eu me chamo Pietro, eu sou cineasta e tô aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, sim, Pietro. Olá ouvintes, olá espectadores. Prazer estar aqui de volta no Clappercast. Vamos falar então dessas estreias mais alternativas, né? Chegaram no Brasil por plataformas, vamos dizer, menores, né? Não tão chamativas, né? O Apple TV e a MUBI tem grandes filmes, mas não tem tantos holofotes, né? Quanto uma Netflix e um Prime Video. Mas geralmente trazem estreias que às vezes são até muito melhores do que essas plataformas maiores, né? Então vamos falar aí que eu acho que vai ser uma discussão bem interessante que a gente vai trazer hoje. Sem dúvida, acho que vai ser bem legal mesmo. E já entrando em contraste aí, né? O último episódio que a gente fez foram sobre duas estreias gigantescas, né? Stranger Things e Obi-Wan Kenobi. Então hoje vamos inverter e falar de duas estreias aí, duas dicas que a gente acha que vai ser bem legal, mas mais contidas, né? É isso, a gente vai falar um pouquinho também desses dois streamings também pra quem não conhecer, tá? Mas vamos lá, normalmente, tá? Seguindo o plano normal, eu já te passaria a bola e a gente começaria pela sua dica, que no caso vai ser Pleasure. Só que eu vou inverter dessa vez, então eu vou falar da minha dica primeiro, porque Pleasure é um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais delicado. É um pouquinho mais delicado, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pornô, olha aí, tá vendo? Não, tô brincando assim, pornô no contexto do cinema, obviamente, né? Mas tem, né, realmente toda a atmosfera, a ambiência ali, a história de Pleasure, né? Então, vamos começar por Cha-Cha Real Smooth, que é um filme mais família, né? Vamos introduzir o assunto com calma e aí no final a gente chega em Pleasure, então, tá certo? Olha, vamos lá. Cha-Cha Real Smooth acabou de estrear aqui, então, na Apple TV, né? E realmente um filme que fez sucesso no Festival de Sundance e parece, a gente começa já a notar aí, né? Que a Apple parece que, de repente, está fazendo uma estratégia familiar, porque foi exatamente o que aconteceu com Coda, né? Coda também é o filme que chegou a ganhar o Oscar, né? No Ritmo do Coração, em português. Também foi um filme que fez muito sucesso em Sundance, a Apple comprou e foi fazendo uma campanha ali até levar ele pro Oscar, né? Então, já começa ali muita gente começando a comentar agora se a Apple não está querendo fazer a mesma estratégia com o Cha-Cha Real Smooth. Eu acho que é um filme um pouquinho diferente. Eu acho que ele tem um nicho um pouquinho diferente. Ele não é tanto... Acho que No Ritmo do Coração era um filme, assim, que agradava muito, né? Muita gente, assim. É um filme que não tem como você não se emocionar. E, enfim, é um filme para todo mundo mesmo, né? Esse Cha-Cha Real Smooth também é um filme, assim, muito emocionante. Mas eu acho que ele tem, sim, um nicho que é um pouquinho mais focado, assim, né? Para falar um pouquinho mais do filme em si, ele vai estar contando a história do Andrew. Ele tem 22 anos, ele acabou de sair da faculdade e ele tá bem naquele ato péssimo de qualquer um que acabou de se graduar, que é o que é que eu faço da vida, sabe assim? Quem já passou por isso tá ligado. E ele, realmente, ele tá preso em casa ali com os pais, ele não quer estar ali, ele quer sair dali o mais rápido possível. Acabou de se formar, não sabe muito bem o que fazer, enfim, a namorada dele... Vou colocar assim, pseudo-namorada foi pra Espanha, então tá um negócio meio complicado assim pra ele. E ele ali, nesse ato, né, da vida, ele começa a trabalhar como um animador de festas. Ele que faz parte de uma família judia, tem contato com outras famílias judias também, né? Ele começa justamente a não só trabalhar de animador de festa, mas animando ali bar mitzvahs que estão acontecendo e etc. E ele começa a fazer muito sucesso, porque ele é um cara, apesar dele estar assim, perdidão na vida, ele é super descolado, assim, super se dá bem com todo mundo. E os pais adoram, assim, porque ele começa a animar as festas, ele é um sucesso mesmo. Então, assim, você imagina ali os adolescentes parados, assim, sem fazer nada, e ele realmente anima a festa pra valer, assim, né? Super, super legal. E aí a história realmente começa a engrenar quando ele vai conhecer uma jovem mãe, né, que chega nessa festa, e ela chega com a filha dela, que é uma filha que tá dentro do espectro autista. Enfim, ele vai criar toda uma conexão com elas duas e vai começar realmente uma amizade bem única, né, digamos assim. É um desses filmes, assim, muito interessantes e muito tocantes,
eu acho que principalmente assim, para quem já passou por isso ou está passando por essa fase, super vale a pena, assim. E é impossível você realmente não se emocionar com o personagem principal, assim, sabe? Vou dizer sinceramente que é um filme, assim, que me agradou muito. É um filme desses que aquece o coração, sabe? Assim, bem emocionante mesmo. Vou dizer que eu tenho uma coisa, assim, pro filme independente. Eu gosto muito, assim. Então, sempre quando tem essas histórias, assim, que são muito honestas, sinceras, eu realmente gosto, assim, de agarrar nelas, assim. E é um desses filmes que vai estar narrando, né? É um filme bem simples, mas, acima de tudo, muito honesto. Ele realmente narra essa passagem da vida, né? Do seu personagem, do Andrew, né? Passando por esse momento que é delicado, digamos assim, né? Com muitas minúcias, enfim. Ao mesmo tempo não tem nada errado, mas está tudo errado ao mesmo tempo, enfim. E realmente essa colisão que acontece, né, entre diferentes personagens, entre ele e essas duas novas personagens que vão entrar na vida dele, que vão, digamos assim, abalar um pouquinho o mundo dele, né? Bem interessante. É um momento interessante da vida, porque é aquela coisa, como você falou, não tem nada de errado, inclusive, uma conquista, né? Ele se graduou, ele se formou. Mas, ao mesmo tempo, é aquele momento que você fala, tá, e agora? Sim, e existe uma coisa... eu faço, né? Principalmente porque existe dessa coisa da nossa sociedade, né? De... a gente se forma na faculdade, a gente imediatamente tem que ter um emprego, tem que arranjar algum trabalho, alguma coisa para fazer. Quando, na verdade, a gente sai da faculdade, muitas vezes, sem ter realmente um direcionamento certo de para onde nós queremos ir. Então, assim, como você falou... É um momento bem problemático, porque tecnicamente não tem nenhum problema. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você está pensando num monte de outras coisas que acabam se tornando um problema, um peso, em si, né? E acho que, assim, um filme que traz essa abordagem, que é sincero sobre essa abordagem, é um filme bem interessante, assim, de a gente acompanhar, né? De como ele vai nos festivais, nas premiações. Pode chamar bastante a atenção de muita gente. Não, é bem isso mesmo, assim, é um desses filmes... E, aliás, isso é um dos aspectos que eu mais gostei dele, né? Assim, realmente, é um filme independente, né? O próprio, inclusive, o ator principal, o protagonista, né? Ele é também o diretor e roteirista do filme, que é o Cooper Haif. Imagino que seja assim que se pronuncia, o Cooper Haif, né? Enfim, peço desculpas, não sei como pronunciar exatamente. Mas ele está dirigindo e escrevendo o filme também. Ele tem poucos trabalhos que vieram antes desse filme, né? Você sente que tem um tom ali de iniciante, digamos assim, né? É um filme muito simples, no contexto cinematográfico como um todo. Mas o que eu achei mais interessante é a capacidade dele de ser incrivelmente honesto mesmo. Ele é um filme, assim, muito sincero, muito honesto sobre essa etapa e essa fase da vida, sabe assim? Inclusive, eu já posso dizer aqui, para quem estiver nos acompanhando, quem está passando por essa fase ou acabou, enfim, está nos 20 e poucos anos ali, eu acho que é uma dica realmente imperdível, porque ele realmente toca no âmago, acho que, da questão, assim, e ao longo disso, né, traz uma jornada ali, eu diria, bem emocionante, assim, com acho que algumas coisas que a gente pode apreciar e aprender com essa narrativa, com essa história também, né? A gente sabe, né? Tem essa correlação que faz aí da Apple, né? Porque a Apple, justamente, com o Ritmo do Coração, né? Foi um pouco isso que aconteceu. É um filme que estreou em Sundance, independente, começou a fazer muito sucesso, a Apple quis comprar e eles quiseram levar até o Oscar, né? Então existe esse burburinho que talvez com o Cha-Cha Real Smooth isso aconteça também, a Apple querendo levar esse filme pro Oscar. Eu vou ser sincero, eu não acho que vai ser o caso desse filme. Tudo bem que, assim, se você falasse pra mim ano passado, No Ritmo do Coração vai ganhar o Oscar, eu ia falar, nem fodendo. Então, assim, eu não vou descartar essa possibilidade, tá? Mas, assim, eu não vou dizer... Eu acho que, assim, realmente não é um filme pra Oscar mesmo. Eu até consigo entender, eu acho, No Ritmo do Coração, ele sendo, assim... Ele acho que ele é um filme que consegue tocar muita gente. Ele tem um público muito grande, assim. Esse me parece ser um filme mais nicho mesmo, sabe? Assim, um público menor. Mas, ainda assim, volto a dizer, é um filme muito bonito, muito agradável. É uma história simples, até um filme... Ele não é muito longo, ele é, assim, tem 1h e 47 minutos, menos que 2 horas. Você assiste tranquilo, assim, mas é gostoso, sabe? Parece que alguém tá te abraçando, digamos assim, sabe? Então, super vale a pena a nossa primeira dica aqui. De novo, filme independente, um pouquinho menos conhecido, mas se você tá querendo assistir uma história mais emocionante, mais tranquila, sobre um momento da vida que é bem específico, né? Digamos assim, dá uma chance aí, confere. Cha-Cha Real Smooth, o próximo passo, disponível na Apple TV Plus, tá certo?
Como a gente falou antes da gente falar um pouquinho de Pleasure, só queria poder mencionar que né, são 2 serviços, né, que a gente está trazendo aqui, os 2 filmes, né? Então, Apple TV Plus e a Mubi. São 2 serviços menores, como você falou, e ambos possuem aí, tem a possibilidade, né, de você estar testando por 7 dias grátis, tá? Então, ficou com vontade de assistir, gostou aqui do Cha-Cha Real Smooth, mas você não assina Apple TV Plus. Se você quiser assistir, tem como lá. Faz o teste grátis de 7 dias e você consegue assistir. Inclusive, tem outras coisas bem interessantes também para assistir. Se você jogar aqui os outros episódios do podcast, a gente deu algumas dicas também dessas 2 plataformas também, né? Mas é isso, e vamos agora, saindo dessa vibe um pouquinho mais tranquila, mais calma, mais assim, bonitinha, a gente vai entrar aqui num filme que é mais realmente um furacão, né? Quando a gente fala ali, principalmente da história dele e tudo mais, que é Pleasure, né? O novo filme que a Mubi trouxe aqui pro Brasil. E similar, né? A Mubi é um serviço de streaming trazendo ali conteúdos mais alternativos, mais cult mesmo. Esse é um desses filmes mais cult, mais alternativo. Luiz, fala aí um pouquinho pra gente sobre Pleasure. Tá certo, Pietro. Bom, vamos falar então desse filme que, como você falou, também foi um destaque no Festival de Sundance. E a Mubi tá trazendo pro Brasil, né? Mubi que vive trazendo esses filmes, né? Mais alternativos, filmes, inclusive de países completamente desconhecidos, né? Sim. Não é tanto o caso desse, mas ela tem no catálogo dela muitos filmes, assim, de países que você nunca soube que fariam cinema, assim. Inclusive, vale a pena dar uma olhada, pegar os 7 dias grátis e dar uma checada. Mas falando um pouco de Pleasure, é um filme que veio, assim, pra levantar polêmicas e levantar discussões bastante sérias. Inclusive, não é um filme que a gente recomenda para todas as idades, é um filme mais adulto mesmo. Porque ele mais 18, já coloca aí bem assim. Mais 18, assim, adulto mesmo. Porque ele vai tratar da indústria pornográfica. Então, vamos lá. A história acompanha a Bella. Ela é uma jovem sueca que acabou de fazer 19 anos. E ela vem para Hollywood, ela vem para Los Angeles, na verdade, né? Com o sonho de se tornar uma grande atriz pornô. Sim. Esse é o sonho dela, ela quer entrar nessa indústria e fazer filmes pornográficos. Só que, à medida que ela vai ingressando nessa indústria, ela vai passando de filmes mais amadores e curtos a produções maiores, com mais financiamento, com mais recursos. Ela vai percebendo, assim, ela vai perdendo cada vez mais a dignidade dela, né? Sim, a própria personalidade mesmo, né? Sim, ela vai ingressando, assim, muito nessa indústria e ela vai percebendo o quanto essa indústria tira, o quanto essa indústria é nociva, é problemática, todas as questões que eles forçam ela a fazer, a dificuldade que ela teria de sair de dentro dessa indústria, agora que ela já entrou. Então, assim, é um filme bem pesado, não só porque ele trata do aspecto pornográfico, né? E, inclusive, é um filme que traz esse lado bem explícito, né? Muito explícito, Sim, é muita cena de assim, nudez, é muita cena de sexo. Isso tem que ficar claro, acho que é o mais importante até, assim, pra qualquer pessoa. Eu sinto que esse filme, ele é tão específico, assim, ele é tão peculiar, um pouco chocante, né? Que ele tem que ter um guia pra você assistir, assim. A primeira coisa, realmente, é um filme adulto. Segunda, assim, não assista assista com a sua família. Não é pra assistir com a sua família. A menos que seja, tipo, uma proposta. Vou assistir com a minha família pra gente debater sobre isso, porque a gente tem que ser uma família bem aberta. A gente tá sabendo do que se trata. Porque é um filme que, assim, é muita nudez explícita, é muito sexo explícito. E é assim, não é só cena de sexo. Como ele tá falando da indústria pornô, é aquele sexo bem degradante mesmo. A ideia do filme é mostrar essa indústria como uma indústria que, assim, explora esse sexo vulgar, degradante. Então é um filme que vai abordar esse lado de uma maneira bem visceral, bem direta, sem fazer muito rodeio, sem pegar muito atalho, ele vai direto no ponto, né? E mostrando justamente, quanto mais a pessoa se aprofunda e vai se tornando mais popular nessa indústria, mais ela vai tendo que, assim, aceitar situações degradantes, vai tendo que se submeter a situações que antes ela não imaginava que ela teria que se submeter. Então, assim, é o que eu falei, é um filme que
ele é pesado não só por causa do sexo, da questão sexual, mas também porque mostra essa degradação humana dentro dessa indústria, né? É um filme que, assim, a diretora, né, a Ninya, eu não sei se eu também não vou saber pronunciar. Escreve Ninja, mas eu não sei se é Ninya. Pode ser. Eu acho que talvez seja a Ninya Theberg. Ela percebe que, assim, não é uma discussão que ela pode fazer velando. Ela tem que realmente mostrar, ela tem que chocar. É um filme que precisa ter esse choque de conteúdo para realmente mostrar o quão terrível é esse assunto que ele tá tratando, né? Sim, e parece, inclusive, assim, eu achei... Tem duas coisas no filme que eu achei muito interessantes, assim. A primeira é realmente esse balanço que acontece, e o filme parece... Ele joga isso ao longo de toda a sua narrativa, assim, né? Parece que realmente... Ao mesmo tempo, a gente tem uma personagem que ela é muito ambiciosa. Ela é muito ambiciosa. Ela realmente, assim, ela quer ser a próxima estrela pornô, assim, mesmo, de Los Angeles, né? E ela vai fazer de tudo que ela pode, assim, pra alcançar isso, né? E é engraçado você ver realmente, assim, o quanto mais ela sobe na carreira, quanto mais ela aceita, né, fazer, assim, pros próximos trabalhos, sabe? Indo de trabalho a trabalho, quanto mais ela se coloca à disposição a entrar de vez, né, nisso, mas, ao mesmo tempo, você vê a personalidade dela, ela mesma, de alguma certa forma, desaparecendo, assim. E o filme faz esse contraste de uma maneira muito inteligente, assim, muito simbólica, eu diria. Aliás, só queria mencionar, né, a diretora, também não vou conseguir pronunciar o nome, eu peço desculpas, realmente acho que deve ser Ninya Theberg ou Theberg, enfim, não sei. Mas, assim, que estreia, porque foi o primeiro filme dela, né? Antes disso, ela só fez alguns curtas, esse é o primeiro longa dela. E, assim, o jeito com que ela dirige o filme, o simbolismo que ele carrega, é sensacional, assim. Até me marcou, não é spoiler, mas eu queria poder citar isso porque eu achei, assim, um elemento cinematográfico muito inteligente, né? Esse jogo dinâmico da personagem, assim, entre ela ter essa ambição de subir na carreira, né? E o quanto você perde de você mesmo enquanto você faz isso, né? Tem uma cena que ela é super tatuada, né? A personagem principal, ela tem muitas tatuagens e tem uma cena em que ela vai fazer uma cena pornô, enfim, e eles pedem pra, tipo, apagar as tatuagens dela. E eu falei, caramba, isso uma sacada, assim, simbólica muito... Sim, porque é isso, ela tá sendo apagada, sabe? À medida que ela... Sim. Inclusive, assim, é uma coisa assim que eu vejo assim, no filme. Ela chega com essa coisa toda de... eu quero... Tipo, ela já chega falando... Não é que, assim, ela foi atraída pra indústria. Não, ela já chega querendo entrar nessa indústria. Sim. Só que ela chega com uma visão muito inocente. De, tipo, eu só quero realmente... Ela fala, inclusive, eu só quero foder. Eu só quero transar. Que ela vê, assim, as pessoas com quem ela convivia antes eram muito... Para ela era muito, assim, sem graça, muito sem sal. Ela quer realmente a aventura, participar disso. Então ela chega com essa visão muito inocente, não sabendo o que é essa indústria. E no momento, talvez, quando ela começa a perceber onde essa ambição está levando, ela já não consegue sair mais. É uma indústria que, assim, ela fala que, você pode parar, você pode sair quando você quiser, mas, na verdade, no momento que você entra, pra sair é muito difícil, pra parar... Isso é bem interessante, assim. É muito assim, eles se forçam a um extremo e você não tem saída disso. É um filme que, assim... E nesse ponto, realmente, que eu falo, é importante ter... É o que eu falo, é um filme que, com certeza, a gente já deixa... Não deve ser assistido por todo mundo. É um filme bem... é muito sensível, muito tocante, muito, assim... Sensível no sentido, assim, vai apelar realmente pra pessoas sensíveis que talvez não consigam assistir. Não, eu vou dizer que, cara, eu tava... Nem em filme de terror eu fico assim, mas tinha cenas que eu tava assim... é um desconforto total. Eu tava, tipo... Eu não sabia se eu falava... Será que eu olho ou não olho? Tipo, eu não tava... É muito... É desconfortável assistir o filme. Ele é chocante. Inclusive, é isso que todo mundo tá falando, né? Que é um dos filmes mais... Ele é de 2021. Sempre esses filmes que são mais independentes, que lançam em festival, assim, pequeno, né? Ele faz uma longa trajetória, assim. Mas o pessoal tem falado, justamente, que é um dos filmes mais chocantes de 2021, 2022, assim. E é mesmo. É muito desconfortável você assistir. Sim. Você fica com aquela apreensão. E é o que eu falei. Precisa ser desconfortável. Sim. Porque senão a mensagem não chega nas pessoas. Então, é o que eu falo. Fica aí a nossa segunda dica. Pleasure. Chegou agora na MUBI, né? Grande estreia da Ninya Theberg como diretora. Sim. Grande filme para ser assistido, para ser debatido, para levantar mais uma vez esse debate sobre a indústria pornô. Só que é um filme que, para se assistir,
fora do alcance de crianças, Total. mais preferencialmente assim num ambiente privado, ou com pessoas que entendam o que o filme vai trazer e aceitem a proposta do filme. Então assim, fica aí a nossa dica, mas também o nosso alerta de não assistam assim levianamente, não pensem que é um filme que você pode assistir num sábado à tarde com a família. Sim, exatamente, não é esse tipo de filme, né? Enfim, bem legal mesmo. Fica aí a dica, então, de Pleasure, passando também na Mubi, tá certo? E assim como a gente falou do Apple TV Plus, né? Você também, através da Mubi, consegue pegar aí 7 dias de graça pra acompanhar. Super vale a pena. Dá uma checada lá na Mubi, eles têm vários outros filmes. São filmes mais alternativos, mais independentes, mas que super vale a pena. Nem todos são chocantes, tá? Tem filme ali bem... emocionante também. Eles só são fora do circuito, eu diria assim, né? Inclusive, já que a gente já tá falando da Mubi, né? Essa semana também teve uma outra grande estreia na plataforma, que foi The Girl and the Spider. É um filme que talvez não tenha essa pegada tão chocante, tão intensa, é mais parado, é um filme mais reflexivo, mas também muito interessante. Quem quiser, né? Pega os 7 dias grátis. 7 dias grátis, já assiste os dois de uma vez. E The Girl and the Spider são excelentíssimas Nenhum dos dois deve ser fácil de assistir, mas fica aí a dica de são grandes filmes. Sem dúvida. A gente quis trazer alguns conteúdos mais diferentes essa semana mesmo. E já vou aproveitar que você deu esse segmento justamente pra gente partir aqui pro nosso próximo, segmento, que é falar um pouquinho das estreias da semana. A gente sempre gosta de fazer isso, né? Pra quem nos acompanha, a gente fala das nossas dicas principais que a gente assistiu, que a gente gostou, mas a gente fala também de outras dicas que tiveram essa semana que valem a pena estar sendo conferidas. Primeira delas, estreando na Netflix, um novo filme aí com Chris Hemsworth. Bom. Primeira dica aí, um novo filme que acabou de estrear na Netflix, Spiderhead. Cara, vou dizer, vocês também assistiram, né? Nós dois assistimos. Vou dizer que eu me decepcionei um pouco com esse filme. Não sei o que você achou. Eu acho que assim, ele tem uma proposta que se mantém. A proposta é interessante. Eu acho que ele se perde um pouco no final, mas não é algo tão comprometedor assim. Ele ainda é um filme com bom entretenimento, né? Eu acho que assim, é que ele se vende nos primeiros minutos como aquela ficção científica. Ele se vende um pouco, tipo, a maneira como ele se vendeu no começo me lembrou um pouco aquele Ex Machina que lançou em 2015, um pouco. Eu digo assim, no sentido assim, ser uma ficção científica um pouco mais alternativa, mais mais reflexiva, assim, uma história um pouco menor. E no final ele desembocou ele vira mais um blockbuster. Isso decepciona um pouco, mas eu acho que se você vai pelo entretenimento, é um filme que é totalmente assistível, assim, do começo ao fim. Eu só acho que assim, a maneira como ele se vende no começo. Perfeito, bem colocado. Eu também achei isso. Só pra quem não conhece, né, narra a história ali de um cara que tem digamos assim, uma prisão alternativa em que ele é um cientista e ele faz experimentos, né? Então ele recebe criminais ali, enfim, que estão presos, etc. Tem um acordo ali com o governo e tudo mais. Esses criminais chegam nessa penitenciária aí especial, digamos assim, e ele vai submeter esses criminais a experimentos com drogas, né? Drogas que ainda não existem e tal, que tem um poder gigantesco, né? Digamos assim, vários efeitos diferentes, né? E ele vai fazer esses testes com esses criminais. Enfim, é interessante. Depois a gente tem a The Lake na Prime Video. The Lake, que é uma estreia da Prime Video que vai mais pra essa comédia dramática, né? Uma série nova que tá chegando. Uma proposta bem interessante, bem mais... Acho que de tudo que a gente falou aqui, acho que a primeira proposta mais realmente tranquilinha, né? Essa é uma comédia mesmo, pra você dar uma risada. Uma comédia que vai contar a história do Justin, né? Ele é um recém-divorciado que tá tentando se conectar um pouco mais com a filha dele. Sim, que ele deu essa filha pra adoção, né? Sim, ele deu essa filha pra adoção e agora ele tá tentando se reconectar um pouco mais com ela. Quando ele descobre que a casa no lago, que era do pai dele, agora, né, na herança, não vai ficar pra ele mais, vai ficar pra irmã, pra meia-irmã dele, né? O que pra ele é um absurdo, né? Porque a casa dele é a casa onde ele tem grandes memórias, a meia-irmã não respeita nenhuma dessas coisas. Então, nenhum desse passado, né? Não respeita nada disso. Então ele vai realmente se engajar numa disputa com a irmã pelo direito de ficar com a casa, né? E nisso eu falei, é uma proposta já um pouco mais reconhecida, um pouco mais lugar comum, né? Mas assim, é uma proposta também um pouco mais suave, mais parece família, né? Uma comédia mais light, assim, pra assistir. Então, fica aí a nossa dica, The Lake, na Prime Video. Perfeito, é isso mesmo.
Depois nós temos 2 estreias que nós já comentamos aqui, né? Então, Cha-Cha Real Smooth, vou dizer, gostei muito, vale a pena. É bem emocionante, Apple TV Plus. Falamos também, então, Pleasure na MUBI, né? Filme mais chocante, atenção aí. Continuando um pouquinho aqui, uma outra estreia talvez um pouco mais tranquila, dessa vez brasileira. Então, ali o cinema nacional aqui representando. Temos a estreia de Maldivas, nova série da Netflix. Também que vai contar uma história ali um pouco de mistério, né? Enfim, deixa eu ver, a Alice, né? A Alice ela vai se mudar pro condomínio da Maldivas, ela vai reencontrar a mãe dela, né? Ela veio de Goiânia, só que quando ela chega lá, a mãe acabou falecendo num acidente meio misterioso, não ficou claro ali o que aconteceu, mas ela morreu, e aí depois ela acaba tendo que fugir de um investigador que acha que talvez ela pode estar intrometida nisso daí, né? Enfim, tem várias atrizes ali, principalmente, super, né, reconhecidas, enfim, que já estão bem famosas e tudo mais. Parece ser interessante, né? Você chegou a assistir alguma coisa? Eu não cheguei a assistir, mas tem muita gente falando, principalmente assim, um público mais jovem, muito ansioso por essa série, já faz um bom tempo, né? Então tá dando bastante o que falar, assim. Se eu não me engano, é com a Bruna Marquezine, sim, né? Então aí já um elenco bem reconhecido, né? Então fica aí a nossa dica também de Maldivas na Netflix. Na Netflix, perfeito. Continuando um pouquinho, a gente tem a terceira e final temporada de Love, Victor aí, pra quem tá acompanhando as 2 primeiras temporadas, né? É uma série do Hulu, vem aqui pelo Brasil através do Star Plus, né? E tá chegando realmente a sua temporada final, né? Tá chegando justamente no mês do orgulho LGBT, né? E conta realmente a história do Victor, né? Que ele se mudou para uma nova casa, tá frequentando uma nova escola, então ele tá passando por todas essas dificuldades e que jovens enfrentam, né? Quando grandes mudam mudanças, de repente, né? Ao mesmo tempo, ele tá também numa jornada de autodescoberta, de descobrir a sua orientação sexual, descobrir, digamos, as dificuldades de uma relação com outro homem, e assim, todos os desafios que vêm nessa fase da vida, nesse tipo de relacionamento. Uma série que, inclusive, faz bastante sucesso, né? Ela é derivada daquele filme também, Love, Simon, né? Como o Simon que é derivado de um livro. Sim. O Simon que, inclusive, aparece na série, ele é outro personagem que, junto com o Victor, vai fazendo essa descoberta sobre a orientação sexual deles. Então, uma série bem interessante pra ver. Também uma série que chama bastante público. Tem um bom... muita gente que gosta bastante dela, gosta bastante da história, né? Então, tem um público bem... Sim, então fica aí a dica, né? Tá chegando assim para a sua temporada final. Sim. Então, Com Amor, Victor tá chegando aí pela Star Plus no Brasil. Vamos lá, e a gente tem uma estreia da Paramount Plus também essa semana, um filme, parece muito, assim, parece também uma estreia mais tranquila, assim, pra você dar risada e tudo mais, mas parece muito legal, baseado numa história real, que realmente aconteceu. Então o filme se chama Jerry e Marge Go Large, e vai estar contando a história justamente do Jerry. Ele, enfim, é muito inteligente, etc. Ele acaba descobrindo uma brecha na loteria local ali da cidade dele. E aí ele começa a ver que ele consegue ganhar muita grana através dessa brecha aí que está acontecendo na loteria, né? E ele, como um bom samaritano, decide inclusive ajudar toda a comunidade da cidade ali que está acontecendo, né? O problema é que um outro grupo de pessoas ali, mais jovens, também vão descobrir essa brecha e vai começar uma rivalidade entre os dois ali, quem é que vai conseguir usurpar mais da coitada da loteria. Enfim, parece bem interessante também, filme com Bryan Cranston. Bryan Cranston e a Annette Bening. Isso, perfeito. Enfim, 2 grandes atores aí fazendo parte. Parece legal, parece uma estreia mais, né? Tem também o Dwight também, de The Office, esqueci, o Ryan Wilson. Isso, ele também tá nesse filme, enfim, parece bem bacana. Vou dizer que eu fiquei curioso pra checar. E a nossa última dica, que a gente já até falou, né? Justamente The Girl and the Spider. É um filme mais paradinho, né? Mas que também parece bem interessante aí também. Todo mundo, assim, a crítica especializada, assim, aclamou esse filme. Eu tô muito curioso pra ver. Mas que vai estar contando também uma história, digamos assim, mais delicada, né? De 2 amigas que estão se separando, digamos assim, né? Uma delas está se mudando, né? E, enfim, é uma amizade que está chegando ao final, digamos assim, né? Então, enfim, enquanto elas começam ali o processo de mudança, vários abismos começam a se colocar entre elas. Entre elas 2, exatamente. Enfim, parece muito interessante. Vou dizer que essa eu quero aproveitar para assistir também esse filme. Inclusive é uma coisa bem interessante, né? Pegar esse assunto, né? A ideia de assim, amigas que viveram um bom tempo juntas, né? Uma delas começa um processo de mudança, né? Que tipo de efeito isso tem sobre a outra? Sim. Como as 2 lidam com essa questão de estarem
se distanciando, começando a viver estarem iniciando, né, uma vida mais solitária. Sim. Um filme bem interessante, como você falou, toma o seu tempo, é um filme mais lento. Então é uma proposta também mais reflexiva. Sem né? dúvida, é isso. Bom, essas foram as estreias da semana, sem dúvida, vale a pena quem quiser conferir lá no nosso Instagram. Tem mais algumas, como sempre a gente não fala aqui os nossos outros destaques, mas se você quiser, dá uma olhadinha lá no Instagram da Clapper ou no Twitter da Clapper, a gente sempre posta toda sexta-feira, a partir das 18h30, a gente tá lá colocando as principais estreias, as melhores estreias, tá? Da semana. Isso faz parte de uma curadoria que a gente faz aqui na Clapper, que super vale a pena, uma curadoria super cautelosa, né? E tem coisa para todos os gostos ali, basicamente. Então, não importa o que você tá afim de assistir, toda semana a gente tá lá separando as estreias e, sem dúvida, tem alguma coisa para você. Então, vale muito a pena. Dá uma olhada lá. O nosso Instagram é clapper.com.br, tá certo? Assim também como no nosso site, né? E tem o Twitter também, se eu jogar lá, Clapper com BR, que você já acha também o nosso Twitter e tá tudo lá. Só queria poder passar também, antes da gente terminar, né? No cinema a gente sabe que a gente teve a estreia de Lightyear, novo filme da Pixar. Não vamos estar falando muito, mas eu só queria poder dar a dica, né, Luiz? Você que assistiu o filme, escreveu uma crítica, tá lá disponível no nosso site. Assim como tudo que a gente vai falando aqui, tá? Você pode estar conferindo na descrição, tá? Seja se você estiver nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo na sua plataforma de streaming aí, de podcast preferida, dá uma olhadinha na descrição, todos os links estão ali, tá? O link para os filmes que a gente citou aqui, o link do post das estreias da semana e o link da crítica de Lightyear. Ainda assim, quem estiver procurando mais dicas aí, quiser conferir mais coisa, tem a nossa listinha de junho, do mês de junho, com as melhores estreias para assistir também nesse mês. Ficou super legal essa lista, então dá uma olhadinha. Inclusive, acho que a edição 10, né, do podcast da Clapper vai acontecer justamente... Provavelmente a gente vai estar falando das melhores estreias do mês de julho, né? Enfim, que também já chega aí com bomba aí a Stranger Things. Eu já tô animado aqui. Eu só gostaria de falar assim, né? Só fazendo um pequeno comentário sobre o Lightyear. É um filme que eu acho que é bem família mesmo, é uma animação Disney Pixar, então é um filme bem família, bem familiar, assim, bem divertido, é aquele entretenimento bem leve. Eu acho que ele perde um pouco porque... Eu acho que ele se perde um pouco porque, assim, sendo uma coisa que vem de uma franquia como Toy Story, né? Ele é um spin-off do Toy Story, é muito bom, né? Os 3 filmes são... os 4 filmes são muito bons, assim, e, assim, muito reflexivos. Eles têm uma pegada muito interessante de fazer você pensar. Eu sinto que Lightyear, ele se perde um pouco nisso. Eu não senti a mensagem dele sendo tão profunda, sendo tão reflexivo quanto outras animações da Pixar são. Então, assim, é um filme interessante, é um filme que um divertimento legal, é entretenimento bom, assim, mas é isso, sabe? É entretenimento. Não tem nada que você vai... Tipo, não é aquele filme da Pixar que vai, nossa, marcou, sabe? Nossa, vai marcar. É um filme que acaba... Não ficando mais um entretenimento mesmo, né? É um filme que você assiste e imediatamente você esquece, sabe? Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais aí pode estar conferindo a crítica de Lightyear no nosso site, a crítica do Luiz, tá certo? Falei um pouquinho da nossa lista de junho, né? E, enfim, vamos terminar aqui, como sempre a gente faz, lendo aí os comentários que a gente teve na nossa última edição. A gente teve um comentário do Renato, que está comentando aqui pra gente. Ele perguntou, né? Ele primeiro falou, né? A gente falou, no episódio passado, a gente falou sobre Stranger Things, né? Foi um dos tópicos, né? E ele falou, a primeira parte de Stranger Things está realmente muito boa. Vocês acham que é suficiente para aparecer no Emmy? Realmente está muito boa. Realmente, assim, a temporada 4 veio, assim, com muita coisa muito interessante, muitas histórias muito interessantes. Foi realmente, assim, algo assim, realmente um refresco depois da temporada 3. Sim. Melhorou bastante. Agora, ir para o Emmy, eu sinto que talvez... Pode até ser que apareça, mas não acho que vai ganhar. Que vai ter muito destaque, né? Porque, assim... Principalmente em questão de séries, eu acho que... E eu digo assim, outros serviços inclusive mais... Como eu falei, esses serviços um pouco mais menores, assim... aqui no Brasil, pelo menos, eles estão trazendo séries muito fortes, que estão vindo com muita força, assim. Então, acho que Stranger Things até aparece no Emmy. Eu acho que pelo menos, assim, uma homenagem, sabe? Dessas que fazem, assim, ou convidar os atores pra fazer alguma coisa, sem dúvida vai ter. Agora, de prêmio, eu não sei. Eu acho que Stranger Things, assim, ela tá boa no geral. Só que se você pegar, por exemplo, as coisas que eles geralmente indicariam...
é o que eu falei, pode aparecer, mas assim, isoladamente não são coisas muito destaque, sabe? Pode aparecer, tem, acho que alguns episódios que até tem uma direção, um roteiro mais interessante que pode também ser levado, mas eu acho que, no geral, é aquela coisa... Pode aparecer, mas no geral tem pelo menos alguma outra coisa em alguma outra série que deve levar, assim. Assim, na minha opinião, eu acho difícil realmente o Stranger Things levar alguma coisa. E a gente tem que ver essa questão da data, né? Precisa ver se tá elegível, né? Pra entrar realmente nesse M. Mas, sem dúvida, eu acho que se for elegível, eu acho que, sem dúvida, a Netflix vai estar tentando puxar uma campanhazinha, nem que seja, pra ver se consegue um hype ali, se entra, e aí se entrar, eles investem mais, né? Tem que ver isso também. É muito campanha, né? Prêmio é muito campanha. Se não tem campanha por trás... Mas, sem dúvida, acho que a Netflix vai investir nisso. Isso eu posso dizer. Sem dúvida, a Netflix vai investir. Se vai ganhar, já é outro quesito, né? Mas olha, assim como o Renato fez, você também pode deixar o seu comentário aqui pra gente. Se você estiver nos assistindo pelo próprio YouTube, pode deixar aqui embaixo mesmo. Para quem estiver nos assistindo, né? Para quem estiver nos ouvindo, né? Ouvindo o podcast, não tem como comentar, mas aí você pode justamente estar deixando seu comentário no Twitter através da hashtag ClapperPodcast. Só marcar lá a hashtag ClapperPodcast, tá? Se você precisar ali ver como escreve, Clapper tem 2 P's, mas tá tudo aqui na descrição também. Então marca lá a hashtag ClapperPodcast no Twitter, deixa o seu comentário e a gente vai estar lendo na próxima edição. Se não, como eu falei, pode deixar aqui no próprio YouTube, ou ainda, se você preferir, não tiver nenhum desses métodos aí, você pode estar encaminhando um e-mail, enviando um e-mail pra gente, parece anos 2000, né? Mas tá lá, funciona. contato@clapper.com.br. Pode mandar. Encaminhe seu e-mail como seus antepassados lá do século passado faziam. É isso, exatamente. Manda um e-mail pra gente também, quem quiser deixar um comentário mais extenso, pode ser também. Manda um e-mail pra gente, contato@clapper.com.br. A gente também tá recebendo, e sem dúvida, todos que a gente receber aqui, a gente vai estar lendo também para vocês. Agradeço o Renato aí que deixou né, comentou um pouquinho sobre Stranger Things e deixou essa dúvida também. Bem bacana, enfim, a gente vai realmente chegando aqui mais ao fim do nosso episódio, né? Sem dúvida, encontramos vocês aí pro próximo episódio. Como eu falei, eu acho que provavelmente no próximo episódio a gente vai estar falando um pouquinho das estreias aí de julho, acredito eu, se conciliar, né? Vamos ver. Mas enfim, muito bacana, falamos sobre 2 filmes aí, que nem eu falei no comecinho, né? Mais desconhecidos, mais alternativos, mas que são 2 grandes dicas aí realmente, quem tá procurando filmes mais diferentes, né? E você acompanha também aí as principais dicas da semana também. Não esquece de, sem dúvida, tá deixando o seu like aqui no vídeo, para quem estiver nos assistindo no YouTube, se inscrevendo também. Se você estiver nos ouvindo aí o podcast, para quem já é ouvinte aí, já ouviu alguns episódios da Clapper, não esquece de deixar aí as suas estrelinhas, tá? Deixa aí 5 estrelas pra gente, se você estiver gostando, né? Senão, fazer o quê? Pode deixar menos, fazer o quê? É justo, né? Vou ficar meio triste, confesso, mas enfim, tudo bem. Mas enfim, deixa aí a sua recomendação do podcast e a gente se vê no próximo episódio da Clappercast, tá certo? Muito obrigado e é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar nos assistindo, por estar nos ouvindo. E a gente se vê aí na próxima edição com mais estreias, com mais filmes. Então, até lá. Bom filme e boa série pra todos. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.